A ideia de fazer uma regeneração óssea guiada sempre é promover uma matriz, um arcabouço, para que a gente possa tridimensionalmente ter a formação do osso. Se a gente tem isso de uma maneira muito clara, o substituto ósseo, ele é um ósseo condutor, em primeiro momento. Segundo momento, ele vai servir de arcabouço para o coágulo de sangue estabilizar e aquele coágulo de sangue se transformar em osso. Sendo assim, os biomateriais eles precisam ser ósseo-condutores e ter um índice de umectabilidade igual ao dos implantes, uma molhabilidade. Então, uma série de características podem interferir nos materiais. Qual que é a importância de um biomaterial ser reabsorvido? Ele não ficar mais no organismo? Mas se a ideia dele é ser um ósseo condutor, ele deveria se manter ao longo do tempo como espaçador, mantendo volume. Ele é um espaçador, ele é uma base de regeneração. Agora, vamos pensar biologicamente no que eu acredito. Quando você me diz que uma hidroxapatita vai ser metabolizada pelo um osteoclasto, é a mesma coisa que eu virar para você e falar que eu vou servir um Tiranossauro Rex lá fora, te dar um garfo e a faca e falar para você comer. São escalas completamente diferentes. Até hoje, eu não vi um pesquisador que me mostrou uma imagem de um osteoclasto metabolizando uma hidroxapatita. Nós conseguimos, com o extragraft, resultados histológicos com 10 meses, mostrando que a quantidade óssea de 4 meses para 10 meses muda significativamente, ela quase dobra. Mas por quê? Porque o tecido conjuntivo frouxo foi substituído por tecido ósseo. As imagens histológicas ainda mostraram que o extragraft, ele absorve, o índice de umectabilidade é tão grande que ele absorve e ele craquela, ele quebra. Mas em momento nenhum nós encontramos um osteoclasto metabolizando uma hidroxapatita. Então, a disposição tridimensional do biomaterial vai favorecer a fratura dele e a acomodação, mas não que aquele biomaterial vai ser totalmente degradado ao longo do tempo. Isso particularmente eu não acredito que possa ocorrer. A grande sacada do extragraft, desde quando eu conheci há mais de uma década, foi exatamente essa. Foi inovador nisso. A gente vê que hoje você tem uma série de biomateriais que estão agregando colágeno somente hoje, e há uma década atrás, quando eu encontrei com o extragraft, eu fiquei fascinado pela presença do colágeno. Por quê? Porque o colágeno ele vai inicialmente mudar o índice de umectabilidade da hidroxapatita. O extragraft ele molha melhor, ele é mais fácil carreado, ele é mais fácil acomodado e ele fica mais estável do que qualquer outro biomaterial. Outra característica é que ele vai agregar melhor o biomaterial, gerando uma leve estabilidade. E são dois princípios fundamentais para a regeneração óssea guiada: umectabilidade e esse que é a estabilidade. Molha com sangue, sem dúvida nenhuma. Por isso que é importante ele ser fácil aglutinado e ser fácil carreado, transportado. A minha sugestão sempre é levar o material in natura para a cavidade e deixar ele molhar com sangue. O colágeno não interfere na agregação plaquetária. Então, você vai ter um stick bone com colágeno, com uma resistência fantástica, sem interferência. Nós já temos alguns casos feitos com um excelente resultado, sendo que alguns colegas questionavam se poderia ter interferência do colágeno ou não. Os resultados que nós tivemos nas duas publicações da Implant News mostram que o contato íntimo do osso com o biomaterial é uma coisa fantástica. Na verdade, é que o índice de umectabilidade dele é tão bom que mantém o osso em contato com o grânulo de hidroxapatita. E isso que faz a diferença. Então você poderia dizer que tem a mesma coisa que o implante. Você tem a formação de osso em contato e ao mesmo tempo tem a formação de osso à distância. Por isso que muitas vezes, quando eu utilizo extragraft, eu entro num período mais curto. Com 4 meses eu já faço uma reintervenção, porque eu sei que eu vou ter o material agregado. Lógico, alguns colegas podem estranhar que na hora da fresagem soltam os grânulos, mas como eu falei anteriormente,
faz parte do processo, porque aquele material é um condutor. Então eu entro com 4 meses. Então o osso não está totalmente organizado e corre o risco de eu ter alguns grânulos soltando. Para-alvéolo, se eu tenho um remanescente para cima do ápice de 4 meses e fiz uma preservação alveolar, eu também entro com osso primário, às vezes até mais cedo do que isso. Eu entro com 90 dias. Por quê? Eu não gosto de aguardar a remodelação do tecido, se a ideia é preservação. Quando eu penso que eu quero uma resposta biológica mais competente, uma capacidade de vascularização melhor, aí eu aguardo o osso secundário, e aí vão de 6 a 8 meses depois para fazer a reintervenção. Um exemplo são pacientes que têm condição biológica prejudicada, tipo diabetes, pacientes com problemas de discrasia sanguínea, você tem que aguardar um reparo maior. Automaticamente eu lembro do meu primeiro caso clínico com extra graft, que está documentado até hoje. Nós fizemos, num segundo tempo cirúrgico, a instalação do implante e a regeneração óssea guiada. E a regeneração foi farta. E reparou sobre o extra graft em segunda intenção. E tem o acompanhamento radiográfico dele desde a primeira vez que eu usei. Então, hoje faz mais de uma década, ou deve estar fazendo uma década desse caso, e nós ainda acompanhamos esse paciente. E a gente vê que o biomaterial ali está funcionando exatamente para o que ele se propõe, para manter a estabilidade periimplantar. E a qualidade do biomaterial que você vai colocar na cervical do seu implante é muito importante de ser avaliada. Porque, querendo ou não, é a parte mais tênue do nosso corpo. O dente é a única estrutura que fica metade para fora e metade para dentro do corpo. E o que sela é uma simples gengiva que está em cima do biomaterial que você escolheu.